TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Mulheres e Ruralidades, e na roda de conversa de hoje, Luísa Dulce, do Coletivo Agrário do PT, Iridiane Seibert, do Movimento de Mulheres Camponesas, e a gestora pública Célia Watanabe se reúnem para discutir o assunto. A mediação é da professora Selma Rocha. Olá! Nós estamos aqui hoje em mais uma roda de conversa, esta roda de conversa do programa TV Elas por Elas, envolve o bloco de aulas que tratou de mulheres e ruralidades. Nós estamos aqui hoje com as nossas 3 professoras que deram aulas muito importantes, a gente vai poder falar sobre isso um pouquinho, que são a nossa companheira Luísa Dulce, que é economista, é doutora em desenvolvimento e agricultura, é pesquisadora e integra o Coletivo Agrário do PT. Estamos aqui também com a Iridiane, eu estou falando certo, Iridiane, seu nome? Espero que sim. Que é da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, é isso? Está correto. E a Célia Watanabe, que é gestora da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, é um órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, é mestre em Gestão de Políticas Públicas e é especializada em Gestão de Políticas Públicas em Raça e Gênero pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, da Universidade Federal da Bahia. E a Célia também é especialista em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, então, é um prazer tê-las aqui nessa roda, poder partilhar com vocês essa conversa. E eu começo com uma questão a partir da primeira aula realizada pela Luísa, que é a seguinte: a Luísa nos traz uma referência muito importante, que é a Lei de Terras de 1850, que é anterior à abolição. E ela vai nos mostrar como essa lei vai colaborar para que no processo pós-abolição nós tivéssemos a marginalização da população negra e tivéssemos, né, muito poder para os homens brancos donos de terra.
o que está na base da cultura do patriarcado, das relações de clientela, do fenômeno da fisiologia no Brasil. Bom, a Luísa nos fala, ao longo da aula dela, que é preciso retomar ou desenvolver, melhor dizendo, um conceito que é o da reforma agrária popular, que envolve soberania alimentar, soberania energética, soberania hídrica, e a Luísa nos diz que essa é uma política muito diferente da reforma agrária dos anos 50. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, esse sentido que assumiu a reforma agrária popular e como vocês veem isso hoje, como desafio para a luta no campo e a luta das mulheres no campo. Sugiro que a Luísa comece, 3 minutos para cada uma das nossas companheiras. Olá, Selma. Olá, Célia, Iridiane. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para essa conversa, né, que vai ser um diálogo sobre as nossas aulas e as questões que envolvem o tema das mulheres rurais, das ruralidades, né, da questão agrária no Brasil. Fico muito feliz do PT estar realizando, né, essa roda de diálogo, que é um tema que sempre esteve presente na trajetória, né, na história do nosso partido, mas que a gente precisa dar ainda mais centralidade nesse momento que a gente vive hoje. E aí, como a Selma resgatou, né, da aula que eu dei, assim, esse conceito, essa ideia da reforma agrária popular, ela é muito importante porque ela atualiza, né, a necessidade, a urgência de uma reforma agrária que, né, como dissemos, não é mais aquela necessidade de trazer a população do campo para a cidade, para que a gente pudesse industrializar o país. E a gente, né, o Brasil, a gente viveu um processo de industrialização que conviveu com o aumento da concentração da terra, com o aumento da concentração de riqueza, e as necessidades hoje são outras, né? A gente vive num contexto de uma pandemia, de uma crise climática, né, de fome, de volta da fome no Brasil e no mundo, e a reforma agrária popular é um dos caminhos, ou é um aspecto, né, uma chave para a gente conseguir superar essa situação de desigualdade que a gente tem hoje no nosso país, que é uma desigualdade brutal, né, que já vem de séculos, como dissemos aí, a lei de terras é anterior à abolição da escravidão, né, e falando especificamente das mulheres, as mulheres são historicamente excluídas também, né, desse rol de pessoas, de homens brancos que controlam a terra, que controlam a propriedade, a renda e as riquezas no nosso país. Então, é muito importante que essa reforma agrária popular tenha uma dimensão de gênero e também uma dimensão de geração, ou seja, que ela comporte e que ela seja um caminho para a sucessão rural, né, para que a gente garanta a permanência da juventude no campo, principalmente das mulheres jovens, né, com acesso à terra, com acesso aos serviços, ao crédito, assistência técnica, enfim, com toda a estrutura necessária para a produção de alimentos. E aí é muito importante a gente frisar que a reforma agrária popular ela está, então, muito comprometida com a questão do abastecimento com alimentos saudáveis, né, ou seja, produção de comida de verdade, e com uma relação mais harmônica com a natureza, né, com a sociobiodiversidade, com a proteção da sociobiodiversidade, e também com uma exploração, digamos assim, harmônica, né, dos marcos que poderia ser da economia popular e solidária, de tudo que a sociobiodiversidade pode nos prover. Então, acho que esses são alguns elementos aí fundamentais da reforma agrária popular. Muito obrigada pela sua fala, Luísa. Agora vamos passar para a Iridiane, né? O que você tem a nos dizer sobre isso, Iridiane? Como você vê essa questão da reforma agrária popular? Primeiro também cumprimentar a Selma, cumprimentar a Célia, Luísa, bom encontrá-las por aqui também, né, nessa nossa batalha das ideias, né, fundamental nesse momento que a gente vive no nosso país. Eu queria também, né, primeiro fazer esse resgate, né, e mostrar
o quanto o processo, né, do acesso e do direito à terra, e para além da terra, inclusive do território, dos bens, né, que fazem parte desses territórios, da biodiversidade, das plantas, das sementes, dos recursos, da água, como isso, historicamente, no nosso país, foi desigual, né, tem uma distribuição desigual, e tanto a lei, né, de terras que Luísa comenta e trouxe, e outras leis sempre primaram por um processo de concentração, né, o nosso país é um país que tem uma alta concentração da terra, e essa terra sempre teve concentrada na mão das elites, né, elites brancas, elites de homens, né, e esse processo, o quanto foi excludente para a grande população, maioria da população brasileira, população negra, e também as mulheres, né. E aí, nesse sentido histórico desse processo, trazer alguns dados, né, que mostram e que reverberam ainda até hoje, né, quanto nós mulheres somos alijadas do processo de posse da terra, mas para além também da posse da terra, inclusive da decisão, né, porque não basta também ter a posse ou a propriedade da terra, mas inclusive decidir, né, ter o poder e as condições para decidir sobre o uso da terra, sobre as formas de produção e como trabalhar os recursos, os bens naturais, os bens comuns que se encontram sobre essa terra, né. Então, tem alguns dados que demonstram, né, que nós mulheres só tivemos acesso a aproximadamente só 13%, né, das mulheres no Brasil tem o nome, né, o título da propriedade da terra em seu nome, né, com a lei de 2003, que foi constituída também a partir de muita luta, de organização dos coletivos de mulheres, das mulheres dos movimentos sociais de luta pela terra, conseguiu-se, né, o direito e também a obrigatoriedade que, sobretudo, nos assentamentos da reforma agrária, a titularidade fosse conjunta, né, entre o marido e a mulher, e isso ampliou um pouco esse número de 13%, contudo, ainda é muito desigual, né, o acesso das mulheres à posse da terra. Então, como que a gente também trabalha uma perspectiva de uma reforma agrária, onde as mulheres tenham acesso à terra, mas também, para além do acesso à terra, ao território, o direito, né, o direito de decidir como plantar, como produzir, sobre políticas públicas específicas, né. Então, acho que essas são demandas fundamentais quando a gente pensa em reforma agrária popular e integral. Muito obrigada, Iridiane. Agora vamos ouvir a Célia sobre a reforma agrária popular. Ô, Selma, obrigada. Meus cumprimentos aqui a você, parabéns aí por esse belíssimo trabalho, a Luísa, a Iridiane, e acho que essa conversa aqui tem um quê muito interessante, né, desse encontro de ideias. Ficando por último, eu acabo sendo um pouco mais complementar, né? Mas antes, Selma, eu só queria aqui atualizar um pouco a minha condição. Eu atualmente não estou mais na gestão da assistência técnica aqui na Bahia, mas continuo aqui na lida, seguindo aqui com vocês nessa caminhada. A Luísa trouxe reflexões muito interessantes sobre essa questão da reforma agrária popular e o histórico, né, de concentração de terra e de concentração de poder. Aí, como bem Iridiane resgata, a dupla titularidade, ela vem a provocar, a questionar essa concentração, né, do poder aí, do título da terra. Então, quando você diz que o título passa a ser conjunto, quando a decisão é que o título passa a ser conjunto, a gente começa também a ter um pouco mais de autonomia dessas mulheres perante a propriedade, perante aí a gleba, aí a terra oriunda da reforma agrária ou de outra condição. Eu gostaria de pontuar aqui que a reforma agrária, nessa perspectiva, ela não se encerra com o acesso da terra. Então, tem um conjunto de políticas públicas que devem incidir sobre esse caminhar, essa produção, esse desenvolvimento e essa vida nesses espaços. E aí eu acho que a gente tem que ter uma reforma agrária com essa ampla escuta, como bem nos trouxe a Luísa na sua aula, ouvindo todos os segmentos, ouvindo os movimentos gerais, os movimentos das mulheres, né? O que é que tem sido pautado
com relação ao acesso à terra, com relação à reforma agrária, e sempre com esse pé na realidade. E aí eu só queria pontuar também um enorme desafio que está associado a isso nos tempos atuais, que foi exatamente o fim desses espaços de discussão das políticas públicas pelo governo Bolsonaro. Então, acho que caminha junto, lutar pela restauração das políticas públicas, lutar pela terra, lutar pela valorização do papel da mulher, nós bem sabemos disso, a vivência nos traz isso, os movimentos nos trazem isso, que é a forma com que as mulheres se relacionam com a natureza, as mulheres, a forma como as mulheres observam esse espaço rural, vivenciam esse espaço rural, essa sua visão multidimensional e essa preocupação que perpassa o simples produzir ou o simples compartilhar aí dessa dimensão aí da agricultura, mais o de compartilhar da vida. Bem, agora nós vamos então, muito obrigada, Célia. Nós vamos passar para a segunda questão, que tem a ver com a aula que a Iridiane realizou. A Iridiane nos traz uma concepção sobre a agroecologia que parte da ideia de que é possível ter uma política de produção de alimentos saudáveis em harmonia com o meio ambiente. Esse é o fundamento da aula da Iridiane, e ela vai mostrar que muitas vezes isso é contraposto ao modelo das commodities, do agronegócio, um modelo de produção com um pacote tecnológico que está voltado, evidentemente, para a geração de lucro. Há um discurso que nós vemos a mídia desenvolver e os donos do agronegócio desenvolverem, de que só é possível produzir alimentação em escala, tendo em conta a balança de comércio, tendo em conta o consumo interno, se nós tivermos, de fato, a adoção dos agrotóxicos. Então, eu queria trazer... A Iridiane traz alguns números, eu vou citar rapidinho, porque são importantes de serem marcados. Ela nos diz que os agrotóxicos permanecem, 32% deles permanecem nas plantas, 50% nos alimentos, 50% no solo, e 20% migram por causa dos ventos e da chuva. E que há um grande comprometimento da saúde humana por intoxicações, doenças neurológicas, doenças relacionadas à depressão, ansiedade, problemas reprodutivos, más formações fetais, diabetes, Alzheimer. Bom, diante deste quadro, a minha pergunta para você é: como é que é possível produzir alimentos sem agrotóxicos a partir da agroecologia, levando em conta o que você diz, a co-construção que envolve pesquisa científica, acadêmica, conhecimentos ancestrais e tradicionais, participação popular e práticas democráticas? E como vocês veem, em particular, o papel da mulher na construção dessa perspectiva, que é muito mais ampla só do que a estrutura produtiva imediata, ela envolve uma recuperação histórica e cultural muito profunda. Eu queria que vocês comentassem isso, a partir desses elementos que a Iridiane nos traz. Agora, nós vamos inverter um pouquinho a ordem e vamos começar com a Célia Watanabe. Ok. Bom, eu penso que essa pergunta, né, ela tem uma coisa de escuta, né, da vivência do que as mulheres estão trabalhando no seu dia a dia, na produção de alimentos saudáveis. A gente viu aí uma porteira aberta de novos produtos, novos agrotóxicos sendo liberados, e a gente sabe muito bem o que é que está por trás disso. É tudo menos a vida das pessoas, né? E tem um falso discurso de que ir contra essa forma de pensar o campo é ser contra o progresso tecnológico, é ser contra a produção em larga escala, é ser contra o crescimento e desenvolvimento do país. Então, acho que esse é o grande debate, né, e em confronto com essas questões que a Iridiane muito bem nos traz
né, dos males para a saúde, não só isso, mas para todo o meio, e a inviabilização da agricultura em um médio e longo prazo. Então, acho que tem que levar em consideração e ponderar isso. E um aspecto importante, e aí sim o papel das mulheres, é exatamente nessa visão multidimensional do espaço rural, do espaço do meio ambiente, da forma como elas enfrentam e elas vivenciam isso. E são as mulheres as que trazem a maior contribuição para o debate da agroecologia, para o desenvolvimento e para a transição agroecológica. Então, a gente tem percebido isso ao acompanharmos, né, esse desenvolvimento da agricultura familiar, né, como os passos que nós temos dado nesse sentido e como a gente avança. E aí eu trago uma preocupação também. Eu acho que dos movimentos organizados, nós estamos conseguindo acompanhar e estamos conseguindo entender o que é que as mulheres estão pautando na perspectiva da transição agroecológica, na perspectiva desse bem viver no espaço rural, né, nas vidas, né, como isso afeta a vida delas, a vida das famílias, a vida da comunidade, do entorno, e extrapolando isso também, porque isso dialoga, a questão dos alimentos saudáveis, dialoga intrinsecamente com os povos urbanos também, as populações urbanas também. Então, acho que afeta a todos nós, né? Mas aquela preocupação com aquelas mulheres que não estão organizadas nos movimentos, né? E aí uma responsabilidade muito grande também no avançar, e eu acho que as mulheres fazem isso muito bem, elas não vão sozinhas, elas pegam nas mãos das outras mulheres, né? E seguem nesse caminho, tentando fazer essa disputa de ideias, tentando trazer a sua contribuição para a produção de alimentos saudáveis, né, nessa perspectiva da garantia e da soberania. Obrigada, Célia. E agora vamos ouvir a Luísa sobre isso, retomando aí essa ideia de que a transição agroecológica envolve também uma transição ecológica global, né? Isso um pouco que a Célia nos traz e que é importantíssimo desenvolver nessa conversa. Com você, Luísa. Thelma, queria retomar aqui né, o que a Célia disse, que nesse modelo baseado no uso de agrotóxicos, de veneno, né, de monoculturas, o que está em jogo é tudo menos a vida das pessoas. E como a gente quer colocar a vida das pessoas em primeiro lugar, né, garantir a vida, acho que é isso que a humanidade precisa fazer, e nós aqui do campo da esquerda lutamos muito por isso. Precisamos pensar de onde está vindo a preservação da vida, né? Primeiro, pela produção de alimentos, e não estamos falando aqui apenas de produtos, de mercadorias, de commodities, né? Mas verdadeiramente de alimentos. E sabemos a contribuição das mulheres, né, para a produção de alimentos diversificados, para a produção de verduras, de legumes, frutas, enfim, de grãos que não são essas commodities que estão indo, né, para exportação, para a China, etc. Então, se a nossa preocupação é a produção de alimentos com a preservação da sociobiodiversidade, e aqui eu queria dar muito destaque à questão da água, né, que é fundamental, nós precisamos tornar todo o nosso sistema em torno desses princípios. Os agrotóxicos, eles foram desenvolvidos pela ciência, né, também, pela ciência comprometida com as corporações. Nós precisamos usar as nossas empresas públicas, as nossas universidades, as nossas escolas, famílias agrícolas, enfim, todo o nosso sistema de pesquisa e extensão tem que estar voltado para esse modelo produtivo, que é o modelo que garante a vida, né? E aí estamos em choque muito diretamente, precisamos enfrentar o que é o modelo baseado na monocultura, né, na monocultura produtiva, que também é uma monocultura de pensamento. É nesse sentido que a diversidade das mulheres, né, que as mulheres sempre cultivaram, até porque ficaram excluídas desse modelo da Revolução Verde, né, que padronizou a nossa forma de produzir, que vem padronizando a nossa dieta alimentar cada vez mais, né, as mulheres puderam preservar um pouco dessa diversidade, puderam preservar as sementes crioulas, preservar as formas
tradicionais de produção, e nós precisamos colocar a ciência em diálogo com esses conhecimentos tradicionais e potencializar esse modelo produtivo, né, que garante vida, que garante comida saudável na mesa de quem mora no campo e quem mora na cidade, né? Eu acho que é por aí que a gente precisa pensar essa relação com os agrotóxicos, com a agroecologia, são essas questões que eu penso que são fundamentais. Muito obrigada. Vocês colocaram questões muito importantes nesse bloco, e eu vou, aproveitando os problemas que vocês trouxeram e as possibilidades que vocês apontam de mudança na estrutura produtiva e na maneira de relação desta estrutura com a recuperação cultural e, ao mesmo tempo, com a participação social, para retomar, então, a aula da Célia. A Célia nos diz que o que unifica as mulheres do campo, das águas, da floresta, é a sua condição de trabalhadoras, de mulheres rurais, trabalho produtivo e reprodutivo, segundo a Célia, acontecem ao mesmo tempo. As mulheres têm tido um papel fundamental desde a redemocratização na luta pela terra, contra a fome, contra o analfabetismo. As mulheres representam 47% da população no campo e têm estado à frente de muitas lutas para essa condição e para que essa condição seja reconhecida no Brasil, né? O PT tem sido fundamental nessa luta, a Célia nos aponta isso, e ela recupera algumas experiências fundamentais nessa direção, como a Marcha das Margaridas, faz referência aos canais de participação popular, nas políticas do campo, nos governos democráticos populares. E faz essa referência, especialmente, naturalmente, aos governos Lula e Dilma. Bom, tudo isso contrasta completamente com a política do atual governo. Então, seja por causa da extinção de vários ministérios, como o MDA, e eu queria comentar com vocês um aspecto em particular, que é o retorno do auxílio emergencial, que traduz, acho que de maneira cabal, o que são as políticas neoliberais. Ela fala do auxílio da inclusão produtiva rural e a contrapartida exigida, que é a doação de 10% de alimentos. Isso sem uma política de acesso à água, sem assistência técnica e sem a consideração das condições reais das pessoas. Bom, eu quero começar agora pela Iridiane, que vai ter um tempo maior, porque eu não dei o tempo dela no bloco anterior, eu queria que ela juntasse as coisas. Então, peço que a Iridiane fale em 6 minutos e nós mantenhamos o tempo para a Célia e para a Luísa. Então, Iridiane, é com você. É muito desafiadora essa conjuntura. Eu queria que você comentasse isso com a gente. Tá, tudo bem. Só também, né, fazendo alguns comentários da pergunta anterior, que eu acho que são bem pertinentes, assim, complementando também a fala de Célia, de Luísa, no sentido que a produção, né, pensar se é possível, né, essa é a grande pergunta que sempre se coloca, né, é possível produzir alimentos suficientes para a população de forma agroecológica, né, essa sempre é a grande pergunta, e também é sempre a forma como se tenta criminalizar a agroecologia, né, dizer que não é possível, que não dá conta, né, que a única forma realmente é na grande escala, é no pacote tecnológico, né, mas aí trazer que, né, a agricultura foi constituída pelos camponeses, pelos povos originários, pelos povos quilombolas, e sempre foi uma produção sem o uso, né, de agrotóxicos, sempre foi uma produção que teve marcada pelos processos naturais, né, entendendo os ciclos da natureza, né, e principalmente foi e é um processo de construção de muitos conhecimentos, né, de muito saber, há muita experimentação, há muita,
que levam décadas, mais de 100 anos experimentando, conhecendo, entendendo plantas, animais, fazendo cruzamentos. Então, isso são conhecimentos produzidos pelos camponeses, pelas camponesas, e que permitem, sim, uma produção de alimentos suficiente, de qualidade e diversificado, né? E que sobretudo a Revolução Verde veio também para criminalizar, né? Então, quando se formou uma série de escolas técnicas, com os técnicos que traziam essa única forma de produzir, que no caso, naquele momento, era a forma nova de produzir a partir do pacote tecnológico, criminalizavam as práticas que as mulheres faziam. Então, chegava na casa das mulheres, trazia todo o pote, e as mulheres estavam lá e diziam que o que as mulheres faziam, as práticas de guardar a semente, de plantar mais de uma variedade de alimento, do mesmo alimento, de produzir, de guardar, enfim, de uma série de práticas que as mulheres e de conhecimentos que estavam envolvidos, nesse processo, as mulheres eram criminalizadas, né? Então começava um processo, né, de tratar como atrasada, de tratar como errado, né? E aí isso junta ainda, né, com o processo das relações patriarcais, né, que também é trazido por esse espaço acadêmico, por esse espaço também da assistência técnica, e que a gente sabe que se reproduz também no espaço familiar, né, nas relações de poder da família camponesa, né? Então também esse processo, né, de criminalizar as práticas de produção agroecológica, de criminalizar um conhecimento produzido, de diminuir, de desreconhecer, de não valorizar um trabalho e um conhecimento, né, realizado pelas mulheres, é uma parte já central. Então, há uma unidade também do agronegócio, né, desse modelo de produção, com as relações patriarcais, né, para tentar também minimizar, inferiorizar, desreconhecer, desvalorizar, sobretudo o trabalho, né, para gente que é do movimento de mulheres, do movimento feminista, a gente sabe que a pauta central da nossa luta sempre é o trabalho, em todos os espaços, em todas as esferas, né, o nosso não lugar sempre é o lugar do não trabalho, né, então essa foi, inclusive, uma das lutas centrais, né, dos movimentos nos anos 80, e sempre vai ser do movimento feminista, mas do movimento de mulheres rurais, foi a luta pelo reconhecimento, né, da profissão de trabalhadora rural, né, então isso é colocar a gente no lugar do trabalho, né, e isso dá a nós uma série de outras condições, né, como direito previdenciário, e dentre outros, né, que a gente também viu nesse último tempo, a gente perdendo esses direitos, né, esses direitos conquistados no direito ao acesso à seguridade social, saúde pública, assistência social, né, e aí a gente, entrando nesse último ponto, né, pensando também a desconstrução, né, de uma série de políticas também nesse último período, a gente viu que as primeiras secretarias, as primeiras políticas, onde os recursos foram primeiro cortados, né, desde o golpe de 2016, mas nesse atual governo Bolsonaro se recrudesce ainda mais, foram nessas políticas, né, nas políticas voltadas às mulheres, voltadas às populações mais vulneráveis, as políticas, né, de equidade racial, né, de juventude, né, então como que também essas propostas, né, e essas políticas pensadas por esse governo fascista e neoliberal, elas trazem com muita força, né, essas perspectivas também patriarcais, racistas, xenofóbicas, de todas as formas, né, e pensar, inclusive, né, agora também o auxílio emergencial, né, também, como que tudo isso tem sempre um recorte muito forte e muito danoso, né, à vida das mulheres, né, considerando que as mulheres nessa pandemia, nesse contexto, foram as que mais perderam empregos, foram as que tiveram os empregos mais precarizados, né, pioraram a sua condição de vida, né, então como que tudo isso vai se entrelaçando, né, e piorando de forma ainda mais contundente, né, a vida das mulheres, sem falar na violência, né, que a gente sabe que os dados de violência da pandemia foram crescentes, né, como isso também impacta o cotidiano e a vida, a casa, os corpos das mulheres, seja no rural, seja no urbano também, né. Muito obrigada, Iridiane. Você reorganizou aqui, produziu uma outra síntese dessa conversa muito importante.
Então, eu peço agora que a Luísa comente essas questões levantadas pela Célia na aula dela e dialogando aqui já com a fala da Iridiane. Bom, queria começar então resgatando uma coisa que a Iridiane colocou, que me parece muito importante, Selma, que é justamente por onde começou, né, a destruição das políticas desde o governo Temer, né, ou seja, desde o golpe contra a presidenta Dilma e continuada no Bolsonaro, com um alvo muito explícito, né, nas mulheres, nas juventudes, né, nas populações negras, indígenas, quilombolas, não à toa, né? Estamos falando de ministérios, no caso, nos governos Lula e Dilma, né, os ministérios que direcionavam políticas para essas populações, e aqui dá destaque ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi inclusive extinto no primeiro dia do governo Temer, ainda como interino, né? Eram ministérios que nem tinham orçamentos tão avantajados, né? Ou pelo menos não quanto nós gostaríamos que tivessem. Então, a destruição desses ministérios, dos seus programas, políticas e ações, é também uma escolha política, né, muito bem definida aí dos governos que sucederam a presidenta Dilma, Temer e Bolsonaro, né, com um ataque muito explícito a essas populações. Isso é preciso de ser dito, né, porque foram lutas, né, de muitas décadas, lutas políticas, de alianças de campo e cidade, né, de movimentos de mulheres, enfim. E nós precisamos mostrar, né, como disse bem a Iridiane, que esses governos têm uma marca fascista, uma marca racista, né, uma marca misógina, homofóbica muito bem marcada. E nas políticas públicas o que a gente vê é isso. Esse Auxílio Brasil, como foi colocado, ele destruiu o programa Bolsa Família, que tinha como um dos seus principais pilares, né, o direito das mulheres e a autonomia das mulheres para gerir o recurso que vinha, a transferência que vinha do governo federal. Foi mencionado aqui também que nós tínhamos uma política de titularidade conjunta, né, das terras da reforma agrária, e isso também não existe mais, porque não tem mais reforma agrária no Brasil, né? A prioridade do governo Bolsonaro tem sido dar o título das terras e não instaurar novos programas de reforma agrária, novos projetos de assentamento, né? Também queria lembrar do programa Minha Casa Minha Vida, que privilegiava as mulheres, que dava o direito de titularidade da propriedade para as mulheres, e que isso é uma coisa que também não está colocada mais. Então, todas essas questões mostram como que a prioridade, as mulheres saíram, né, da agenda prioritária do governo, e a despeito de toda a luta, a despeito de tudo que está acontecendo, e como que eu queria trazer um elemento aqui para finalizar, né, como que isso é uma questão que destrói justamente a família, que é o grande pilar de defesa do governo Bolsonaro, essa ideia do familismo, etc. Mas quando a gente retira os direitos das mulheres, quando a gente retira toda a proteção, a autonomia que estava sendo construída, as famílias são as primeiras coisas a serem desestruturadas, né? Então, que tipo de proteção à família que a gente está dando, na medida em que a gente deixa as mulheres completamente vulneráveis, numa situação que, como bem a Iridiane colocou, de exacerbação da questão do cuidado, né? As mulheres estão sendo ainda mais comprometidas no contexto da pandemia, com jornadas triplas, quádruplas, né? Tendo que cuidar de crianças, de idosos, de doentes, trabalhar, muitas vezes continuar seus estudos. Então, qual a situação que as mulheres têm, qual a condição que as mulheres têm, né, de proteger suas famílias e de ter uma vida digna? Acho que essa é uma pergunta que eu deixaria. Muito bom, a fala de vocês duas se complementa, e agora eu passo para a Célia, e acho que nesse debate tem o desafio de mostrar a irracionalidade das políticas e do discurso liberal. Em relação ao tal Auxílio Brasil, se eu não estou falando Auxílio Brasil do programa, pois é. Me parece que é absolutamente central demonstrar que há quase que uma visão obsessiva sobre essa ideia de contrapartida, quando o sujeito, em particular, no caso, as mulheres, muitas vezes não tem elementos na realidade para oferecer contrapartida nenhuma.
isto é, uma punição da pobreza. Eu queria que vocês comentassem isso, considerando essa perspectiva de autonomia, de construção de uma outra perspectiva, sinalizando já aqui para o último bloco da nossa conversa, que vai tratar um pouco disso. Com você, Célia. Selma, dialogando aqui com o que vocês três trazem aqui com relação ao tema, eu queria só lembrar, né, o Auxílio Brasil, ele vem em detrimento à extinção de um programa muito importante, que é o programa Bolsa Família. E nós sabemos o quanto o Bolsa Família favoreceu as populações mais pobres, né, na pobreza, na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. Inclusive, foi um dos elementos da saída do Brasil do mapa da fome, e é assustador a rapidez com que a gente retorna para essa condição. E o Auxílio Brasil, ele vem, e aí a ideia é que ele seja um guarda-chuvão, mas para as populações rurais, imagine, um auxílio parcelado, né, com parcelas de R$200, para as pessoas que estão passando fome, exigir contrapartida em um prazo de 3 meses, né, de produção de contrapartida em alimentos, é irreal isso, né, até mesmo porque programas importantes como o de cisterna foi destruído, né, foi completamente desmontado, então como produzir sem água, por exemplo, né, então acho que tem várias condicionantes aí colocadas para isso. E assim, o que é que você também falou a questão da Marcha das Margaridas, né? E daí eu queria só refletir aqui, porque são muitas coisas, para 3 minutos eu estou aqui tentando não esquecer de nada, mas a gente tem aí a Marcha das Margaridas, e aí a reflexão que eu quero trazer aqui, eu acho que vocês e as mulheres que estão nos acompanhando aqui no Elas por Elas já devem ter em algum momento acompanhado, ou em vários, ou em todos os momentos acompanhado a Marcha das Margaridas, né? É um verdadeiro Elas por Elas. É uma construção que não está limitada a um único movimento, então são vários movimentos sociais, rurais, gerais, movimentos feministas, e com grandes alianças, inclusive com as mulheres urbanas, né, e com uma presença maciça. Então, a gente tem aí, a cada 4 anos, aquela marcha, né, as 2 últimas edições chegaram a 100 mil mulheres na Esplanada dos Ministérios, mas o ato não é só aquilo. A Marcha das Margaridas começa na casa, nas comunidades, e volta para lá, porque é uma construção verdadeiramente delas para elas, né, do elas por elas. Da construção, do entendimento da situação, do entendimento desse processo, como é que essas mudanças colocadas na atualidade pelo governo Bolsonaro mexem com a vida das mulheres e qual é o contraponto. A primeira Marcha das Margaridas, inclusive, não teve essa ressonância, né, de fazer a negociação. E as seguintes, a segunda marcha, que já foi no primeiro mandato do presidente Lula, já trouxe uma série de questões e de avanços, né, e de construções políticas feitas junto com as mulheres, feitos junto com o que vinha desses clamores, né, do que vinha do município, da comunidade, do município, do estado, da região, até chegar à Marcha das Margaridas aí no mês de agosto, em Brasília, a cada 4 anos. Obrigada, Célia. Eu quero, antes de passarmos para o último bloco, fazer aqui a referência às aulas anteriores que nós tivemos e a importância da relação entre o que nós estamos discutindo hoje aqui e neste bloco de aulas, as mulheres e as ruralidades, com as aulas sobre o emprego das mulheres, que a aula foi realizada pela professora Marilane, depois a aula sobre o Bolsa Família, que a nossa ex-ministra Tereza Campelo realizou, e as aulas sobre a questão racial realizadas pela professora Matilde Ribeiro. A nossa discussão hoje, ela completa o debate iniciado por elas e vale muito a pena, não só que vocês assistam às aulas das nossas companheiras aqui, as excelentes aulas, como também retomem os programas anteriores e tenham acesso a essa discussão. E a partir dessas questões levantadas, e aqui concordando muito com o que a Célia traz sobre a Marcha das Margaridas, é uma experiência inigualável, participei
das marchas, é muito bonita o reconhecimento da diversidade, da pluralidade das experiências de luta das mulheres no Brasil. Eu quero trazer para vocês a nossa última questão, que tem a ver com os nossos desafios para um projeto que reconstrua e, ao mesmo tempo, transforme o Brasil nos próximos anos. E como fazer isso, como retomar isso a partir, especialmente com as mulheres, de uma prática democrática que envolva um processo de desenvolvimento que seja muito mais marcado neste tempo pela perspectiva da transição ecológica e da superação do capitalismo como um modo de produção devastador, como nós temos verificado no mundo todo, não é? O processo de financiarização, articulado com a globalização, não é uma questão nacional, mas no nosso país toma uma forma muito particular, porque o governo Bolsonaro entregou o Estado brasileiro ao capital financeiro. Então, e as privatizações e o desmonte global realizado por ele mostra isso. Então, eu gostaria muito que vocês nos contassem, nos dissessem o que vocês entendem que deva ser esse novo projeto. Então, eu começo agora com a Luísa. E já peço que você faça suas considerações finais também, Luísa, porque esse é o nosso último bloco. Tá legal, vou tentar resumir aqui algumas chaves, né, para a gente pensar essa questão tão difícil que você coloca para a gente de um projeto de transformação e reconstrução do Brasil. Mas eu acho que algumas sinalizações, né, que precisam ser levadas em conta, a primeira delas, a gente já falou aqui, é de fato, né, colocar a vida no eixo central do nosso projeto, que sempre foi, mas eu acho que a gente precisa agora ter algumas definições, alguns caminhos, né, que precisam ficar mais firmes, e a questão da comida, eu acho que ela é fundamental, né? A superação da fome, ela precisa ser uma questão permanente para nós. Não podemos, depois de ter saído do mapa da fome em 2014, agora em 2021, retomarmos essa situação de flagelo, né, de miséria tão grave que a gente está vivendo no nosso país. E aí a gente precisa enfrentar uma questão que já foi discutida aqui brevemente, que é como o nosso país convive com a fome e com essas safras recordes do agronegócio. Alguma coisa está errada, a conta não está fechando, né? Um pouco, isso não é comida, um pouco para onde que está indo esse dinheiro, né? Quem está se beneficiando dessa produção? Então, pensar num modelo, né, num sistema alimentar ou agroalimentar que respeite a natureza e que consiga distribuir renda e riqueza, acho que isso tem que estar numa centralidade muito grande do nosso projeto. Uma outra questão que você colocou, Selma, que eu acho que é muito importante, é que não é só o Bolsonaro que está ameaçando a vida no Brasil, né? A gente tem uma crise climática, a gente tem uma crise planetária, né, que é forjada pelo capitalismo, por essa forma predatória de nos relacionarmos com a natureza e com a vida, né, com o trabalho. Então, superexploração do trabalho e da natureza caminham juntos. E como que a gente consegue estruturar um outro modelo de desenvolvimento, né, baseado, por exemplo, no que você trouxe da transição ecológica. Também queria trazer aqui a dimensão do bem viver, né, que é muito importante, que podemos beber aí na fonte de irmãos nossos, de vizinhos latino-americanos que vêm exercitando esses princípios, esses valores, essas práticas do bem viver em políticas públicas, né, e colocar um pouco essa necessidade da gente pensar uma nova geração de políticas públicas, não só para o campo, mas também para as cidades, que sejam cada vez mais integradas, né? A gente tem alguns exemplos, como é o PAA e o PENAI, que são políticas de compras públicas, que partem da ideia da integração. O próprio Bolsa Família também é assim. Eu acho que uma nova geração de políticas precisa estar cada vez mais focada nessa ideia da integração. E para finalizar, eu queria só recuperar, a Selma falou muito aqui da Marcha das Margaridas,
dizer que acho que não só, né, para uma referência para o rural, mas a minha impressão hoje no Brasil é que a vanguarda da produção acadêmica, da produção social, né, dos movimentos populares, vem das mulheres, vem sobretudo das mulheres negras. Né? Eu acho que é para elas, é com elas que a gente tem que construir o caminho de reconstruir e transformar o Brasil. Então, a partir da diversidade das mulheres é de onde eu vejo que vai sair, né, soluções para vários dos nossos problemas e que sejam construídas democraticamente. Muito obrigada, Luísa. Sua fala nos traz esperança, a possibilidade de transformação real. Então, Iridiane, diante disso, o que é a transformação a partir de um projeto do bem viver, da transição ecológica? Como você vê isso? Os desafios, né, postos para esse momento histórico são muitos, né, e são desafios de uma complexidade enorme, né, e são muito estruturais também, né, acho que como Luísa trouxe na fala dela, a gente está vivendo uma crise, várias crises, né, uma crise estrutural do capitalismo, mas dentro dela uma série de crises, né, uma crise alimentar, uma crise sanitária, ambiental, econômica e social, especialmente no nosso país, né, então a gente vê de forma exorbitante, né, o crescimento dos dados do número das pessoas passando fome ou, né, em condições já de um acesso à alimentação muito reduzida, né, em condições já também de má nutrição, alimentos de má qualidade. A gente vê também o aumento dos preços dos alimentos semanalmente ou quase diariamente, assim como também o aumento do custo de vida, né, das questões básicas da vida, aumentando uma hiperinflação que a gente está vivendo, né, que impacta sobretudo as mulheres negras, né, que foram as mais na perca de empregos, na perca das políticas públicas, desses programas, né, porque a gente vive um país extremamente desigual historicamente, né, e programas que venham no sentido, e políticas que venham no sentido, né, de amenizar essas desigualdades até se constituírem em condições reais, né, de igualdade, de acesso a políticas, à educação, a trabalho, à renda, né, para as mulheres, para a população negra, são processos muito mais longos, né, considerando uma constituição histórica de desigualdades, de exploração sobre essas populações do nosso país, né, mas eu acho que os grandes desafios postos para nós mulheres, classe trabalhadora, população negra, nesse momento, sobretudo, né, a derrubada desse governo fascista, neoliberal, que coloca, né, tanto do ponto de vista ideológico na sociedade, né, da construção, da derrubada não só de um governo, mas dessas ideias, né, dessas ideias fascistas, patriarcais, racistas, né, que estão colocadas na nossa sociedade, e que se reverberam, né, nas políticas e nas propostas desse governo, né, então eu acho que é muito fundamental que nós consigamos nesse momento fazer uma ampla articulação, né, das organizações sociais, processos de solidariedade, né, distribuição de alimentos nas periferias, de trabalho nas periferias, nos espaços rurais, né, com as mulheres negras, com as populações rurais, faça grande processo de organização social, né, que essa organização social reverbere num processo, né, de mudanças, né, e de possibilidades de transformações como a gente conseguiu na década de 80, como se iniciou o processo de lutas sociais na década de 80 e que foi se avançando para a constituição de governos e políticas e relações e diminuição da desigualdade no nosso país, né, então acho que isso está colocado. A gente teve aí uma luta muito grande no dia 20 de novembro, né, que foi fundamental. A gente vai ter uma nova luta fundamental agora, protagonizada pelas mulheres, no dia 4 de dezembro, eu acho que esses são os processos, né, de alianças, de unidade de todas as forças populares, de todas as forças de esquerda e progressistas, para a gente conseguir avançar, né, e poder, primeiro, tirar isso que a gente tem aqui nesse meio de campo e conseguir, possivelmente, futuramente, ir avançando numa retomada de um projeto, né, mais popular para o Brasil, de um projeto de políticas públicas que pensem na igualdade, que pensem, né, a centralidade dos sujeitos da classe trabalhadora, especialmente as mulheres e as mulheres negras. Muito obrigada, Iridiane.
As falas, de fato, têm se complementado muito, e agora, nesse último momento aqui da nossa roda, eu passo para a Célia. Célia, quais são os nossos desafios para reconstruir o Brasil, envolvendo esta relação entre o campo e as mulheres? Nossa, Selma, a gente precisa de outro programa desse só para responder essa pergunta que você está colocando. Mas, assim, eu quero concordar tanto com a Iridiane quanto com a Luísa, com essas excelentes reflexões que elas trazem, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente se fortalecer, né? A gente se fortalecer enquanto movimento, enquanto luta, né? Enquanto sujeitos dessa luta. Eu acho que é importante isso, dos movimentos estarem sempre pautando todas as nossas formas, né, o combate ao machismo, ao racismo, a toda forma de preconceito pela questão da orientação sexual, a intolerância religiosa, enfim, uma série de questões que nós estamos vendo avançar, infelizmente, no nosso país. Eu acho que tem uma outra questão também, a Luísa trouxe muito bem, acho que o primeiro momento é esse mesmo da defesa da vida, né, e o que nós estamos assistindo em relação ao retorno do Brasil no mapa da fome, e isso é visível em qualquer lugar que a gente vá. E a outra questão gravíssima também é o comportamento criminoso desse governo em relação à pandemia, né? Há tantas mortes, né? A gente chegou aí numa marca absurda de mais de 600 mil vidas ceifadas pela irresponsabilidade desse governo. Então, acho que esses crimes precisam ser denunciados, eu acho que essa luta política precisa ser feita. Eu também concordo, precisa não, ela está sendo feita, ela precisa ser intensificada em todos os segmentos, né? Em todos os momentos, sempre, acho que ir às ruas mantendo todo o cuidado, obviamente, por conta ainda da insegurança que essa pandemia nos gera, mas nós precisamos enfrentar isso, fazer essa disputa. A outra questão, que eu também concordo com o que a Luísa trouxe, né, porque um outro ponto, um outro fronte é exatamente a restauração das políticas públicas, mas as políticas públicas num novo olhar, né? Então, como é que a gente percebe isso, como é que a gente vai qualificar? Nós temos uma caminhada já nessa construção das políticas públicas, que eu acho que a gente, mas também não é parar de seguir desse caminho, porque nós vimos essas políticas retrocederem. Então, acho que algumas nós vamos ter que restaurar, lutar para o retorno, e outras nós vamos ter que reconstruir num outro patamar, que eu acho que é super importante. Afinal de contas, eu quero, vocês querem, nós queremos o nosso país de volta, e eu acho que isso é super importante. E aí, do ponto de vista das mulheres, eu penso que a gente tem que dar uma amplitude a essa ação do elas por elas, né? As mulheres estarem mais presentes nessa disputa política. A gente está aí com a 2022 aí na porta, né? Então é super importante que a gente estimule e também que a gente se coloque nessas eleições, trazendo essas bandeiras, porque o sujeito da luta das mulheres são as mulheres. Ninguém vai falar pelas mulheres que não sejamos nós próprias. Então, acho que esse é um grande ponto. Eu acho que, principalmente, quando a gente fala das mulheres rurais, e a gente já viu aqui nas diversas reflexões, que a pobreza, a fome, a falta de estrutura, a ausência da política pública, ela afeta todo mundo, mas ela afeta de uma forma diferenciada as mulheres negras, as mulheres rurais, né, as mulheres do campo, das águas, das florestas. Então, é super importante que a gente coloque isso na nossa mira, né, e que a gente siga persistindo. Muito obrigada. Essa roda de conversa trouxe elementos muito importantes, no meu entendimento, para que nós pensemos uma política de participação e organização das mulheres que possa, neste momento, começar a dar sustentação para as transformações que o Brasil precisa, tanto necessita realizar, envolvendo, como disse a Célia, as mulheres do campo, as mulheres da floresta, as mulheres das águas, das comunidades ribeirinhas, as mulheres trabalhadoras de todo o país, que protegem a vida no seu sentido amplo, e que podem ser, como disseram tanto a Iridiane quanto colocou a Luísa, lideranças que organizem a sociedade de uma forma mais horizontal para uma transformação profunda em relação à concepção do que é o bem viver,
do que é a transição ecológica, do que é uma vida saudável com comida na mesa e direito a experiências que não sejam só a sobrevivência imediata. Então, eu quero agradecer muito vocês, foi um prazer participar dessa conversa com vocês três, e convido todas as mulheres, não só a assistirem esse programa, as 3 aulas das companheiras, mas também a divulgar essas aulas para que nós tenhamos em todos os lugares do país rodas de conversa como essa. Um abraço para vocês. Tchau, muito obrigada. Um abraço, obrigada. Tchau. Tchau. Era estudante, uma professora resolveu ter uma posição super racista com uma companheira na sala de aula, falando sobre o cabelo dela, se ela não lavava e tal. Eu não era militante, não era nada. E aí uma menina que era minha colega de turma virou, não, vamos aqui no centro, eu tenho que passar ali no PT. E eu meio que, nossa, no PT? E aí fui lá na sede da Independência, lá em Salvador. Perguntei, não, como é que faz para filiar? Precisa pagar alguma coisa? Aí disseram, não precisa não, cadê seus documentos? Então aí eu fui lá e filiei, isso foi no dia 26 de abril de 2007. Antes disso eu já me considerava, PT é um negócio que a nossa geração ouviu muito, né? Sociedade petista. Então eu era sociedade petista. Quando Lula foi eleito em 2002, era aquela coisa, meu Deus, o único adesivo que eu ganhei na campanha, fiquei guardando a campanha inteira e comemorei no final, sabe? Saía todo dia com o mesmo adesivo de Lula. Então essa coisa da sociedade petista tinha muita força, né, no início dos anos 2000, aí a gente ganhou na Bahia também em 2006 com Wagner, então fazia muito sentido para a minha vida ser do PT, não pelas vitórias nos governos, mas porque era o projeto de transformação que eu estava vendo em curso. A gente saiu de 40 anos do carlismo para um governo democrático popular ganhando no primeiro turno, então essas transformações dialogaram muito, né, com a minha vida, com o meu território, ser uma mulher nordestina. Foi um salto gigantesco que a gente teve em qualidade de vida, em direitos, em pensar política, em participação. Então, fazia todo sentido. A primeira vez que eu cheguei na sede do PT, dizer, me dá a ficha. E estou aqui desde então. Foi assim que eu entrei no PT. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta para falar de direitos humanos. Quem preparou as aulas para a gente foi a ex-ministra dos Direitos Humanos, Idely Salvati. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.